Bom, então a gente está falando do equilíbrio de fases de misturas líquido-vapor ideais, certo? Então, quando a gente falou de equilíbrio térmico, né, o equilíbrio térmico é estabelecido, né, ele é evidenciado por uma igualdade de temperaturas, né, igualdade de temperatura entre fases, né, a gente não tem dúvida disso. Equilíbrio de fases, né, propriamente dito, ele é estabelecido mediante a igualdade de uma propriedade termodinâmica chamada potencial químico, né? Ela é uma propriedade que a gente vê lá na disciplina de termodinâmica com um rigor e um formalismo, né? E eu não vou, obviamente, repetir esse formalismo aqui, né? Porque, mais uma vez, a gente vai tratar de sistemas idealizados e a gente não precisa entrar nesse formalismo, né? Uma outra forma também de na termodinâmica de misturas, escrever, né, o equilíbrio de fases é através de uma propriedade chamada fugacidade, né, que também ela é derivada a partir do potencial químico, por assim dizer, né, tá? Então, rigorosamente falando, no equilíbrio de fases, por exemplo, dessa mistura líquido-vapor binária, de uma mistura ideal, ou até, né, de uma mistura real, melhor dizendo, eu tenho a igualdade dos potenciais químicos entre os componentes, né, da mistura. Então, por exemplo, no equilíbrio líquido-vapor de uma mistura binária, eu tenho potencial químico do componente um no líquido é igual ao potencial químico do componente um no vapor. Potencial químico do componente 2 no líquido é igual ao potencial químico do componente 2 no vapor, né? Existindo uma desigualdade entre os potenciais químicos, por exemplo, se o potencial químico do determinado componente no líquido for maior do que no vapor, existe a tendência desse líquido migrar do líquido para o vapor, ou seja, evaporar. Se o contrário acontece, existe a tendência daquele composto no vapor migrar do vapor para o líquido, ou seja, uma condensação, certo? Então, a gente pode usar esse conceito de potencial químico até, digamos, numa substância simples, numa substância pura, tá? Esse desequilíbrio é o que tende essa migração, essa difusão de um composto entre fases, tá? Acontece que quando a gente lida com misturas ideais, tanto o potencial químico quanto a fugacidade, eles se reduzem à pressão parcial dos componentes, né? Então, nesse caso aqui, que a gente está lidando com soluções e misturas ideais, é, estabelecer o equilíbrio de fase significa dizer que a pressão parcial do componente um no líquido é igual à pressão parcial do componente um no vapor, né? E a mesma coisa para o componente 2. A pressão parcial do componente 2 no líquido é igual à pressão parcial do componente 2 no vapor. Então, aquilo que a gente estava falando anteriormente, né, naquelas expressões, estou voltando os slides aqui, né, nessa expressão que denota a pressão como soma das pressões parciais no vapor. E essa aqui que denota a pressão como soma das pressões parciais no líquido, o que vai acontecer no equilíbrio é que eu vou ter uma igualdade daquelas parcelas das duas equações, ou seja, em sistemas ideais, né, o equilíbrio de fases ele pode ser escrito em função da igualdade das pressões parciais. Então, essa é a pressão parcial do componente no líquido, calculado por aquela interpolação linear das pressões de saturação, e essa aqui no vapor como soma das pressões parciais da lei de Dalton, certo? Então, se nós tomamos essa igualdade, né, e isolamos a relação entre o y e o x, né, ou seja, a fração molar do componente I, do componente 1, do componente 2, no vapor e a fração molar dele no líquido, o que a gente tem é isso daqui. A gente costuma chamar isso da constante de equilíbrio, né, K, e para o sistema idealizado, essa relação entre y e x no equilíbrio, quando não há mais migração de fase de uma migração de componente de uma fase para outra, é dado simplesmente pela relação entre a pressão de saturação do componente I naquela temperatura e a pressão total, certo? Essa expressão aqui, né, essa relação para calcular a relação entre fração molar no vapor e fração molar no líquido do componente é chamada de lei de Raoult.
né, para um sistema líquido-vapor ideal, certo? Então é o que está escrito aqui, né? Essa equação estabelece uma relação entre a fração molar do soluto do componente I na interface entre dois meios em que existe transferência de massa. Então, se a gente notem que são duas coisas diferentes, né, que eu falei aqui. Uma é a situação de equilíbrio onde todo o meio, por exemplo, né, das duas fases está na mesma temperatura, né? E esse é um equilíbrio absoluto, digamos assim, né? Existe uma outra situação de equilíbrio também, equilíbrio de fases, em que todas as fases, né, as duas fases, por exemplo, têm o mesmo potencial químico de seus componentes. Esse é o equilíbrio absoluto, digamos assim, né? A gente usa esse equilíbrio verdadeiro, termodinâmico, né, para descrever o que acontece numa interface quando eu encosto dois meios. Então, a partir daquela situação de equilíbrio, já que existe, né, uma área de contato grande, ali, um tempo de residência relativamente longo entre as duas fases, quando elas fazem um contato, eu admito que naquela região, instantaneamente, né, existe o equilíbrio termodinâmico, o equilíbrio térmico, o equilíbrio de fases, e dali, digamos, para dentro das fases, começa a haver uma difusão, certo? A partir de uma situação de equilíbrio. Então é por isso que a gente usa o equilíbrio termodinâmico para estabelecer condições de contorno, certo? Tá? E é por isso que a gente está vendo o equilíbrio termodinâmico aqui, tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui, tá? O exemplo é um sistema bem simples, é uma interface entre ar atmosférico e água, tá? Então imagina um copo d'água, digamos, né, que está aberto para a atmosfera, tá? E aí em determinado momento, né, esse copo d'água aberto para a atmosfera, eu coloco uma tampa nesse copo d'água e ele vai virar um sistema fechado que eventualmente vai atingir uma situação de equilíbrio termodinâmico. Tá? Então aqui é um diagramazinho que eu fiz que mostra a interface entre o líquido, né? Daqui para baixo é o líquido, daqui para cima é o gás, certo? Esse líquido, por simplicidade, pelo momento, até a gente falar sobre lei de Henry, eu vou admitir que ele é água pura, tá? Então eu vou desprezar qualquer ar, digamos assim, qualquer molécula de ar que se dissolva ali no líquido, tá? E aqui acima eu tenho uma mistura pseudo-binária, né? Na verdade, eu estou tratando o ar como sendo um pseudocomponente, né? Não vou me preocupar muito com o que compõe aquele ar, uma vez que nas condições dessa minha análise a sua composição não muda, certo? Ele vai ser a composição do ar que nós conhecemos ali, né? 78% de N2, mais ou menos, né? 21% de O2 e mais alguns quebrados de alguns outros componentes ali, gás carbônico, argônio e por aí vai. Tá? Então isso não vai se alterar, tá? Então eu vou tratar o ar como sendo um pseudocomponente. Então eu tenho uma mistura binária aqui, né, de ar mais vapor d'água, e aqui eu tenho só água, tá? Então se eu desprezo essa concentração de ar dissolvida na água, que é uma boa hipótese, digamos, eu acabei de ferver a água, tá? Não tem muito ar dissolvido, geralmente não tem muito mesmo, e a gente vai ver a lei de Henry justamente que é um efeito que corrige isso, tá? Então, a fração molar do componente 1, que é a água, ela vai ser praticamente igual a 100% aqui, tá? Vai ser praticamente igual a 100% ao longo de todo o domínio do líquido, né? E, obviamente, vai variar, né? Poderá variar ao longo do gás, tá? Então, o que acontece aqui, né? Eu mostro um perfil que exibe uma certa curvatura para cá, certo? Então, imagina que esse ar ele está seco, né? E aí eu coloco no meu reservatório, no copo d'água, aquela camada de água e tampo, né? Ou coloco uma tampa sobre o copo, né? Então, à medida que o tempo vai passando, pela diferença de potencial químico entre
o líquido, né, a água que está no líquido e o vapor d'água, o potencial químico da água no líquido é maior, vai haver uma evaporação daquela água líquida, né, na tendência de saturar, né, com o intuito de saturar a mistura de água e vapor d'água ali, né, uma vez que ocorre a saturação, e a saturação é, na verdade, a igualdade dos potenciais químicos ou a igualdade das pressões parciais, né, o sistema idealizado, a evaporação vai cessar. E a gente tem o verdadeiro equilíbrio de fases ali, né? Mas, nesse contexto, no desenho que eu estou colocando aqui, eu estou olhando exclusivamente para a interface, tá? Tá bom? E aí eu quero pegar essa equação do slide anterior aqui, né? E fazer um exercício com ela, uma conta com ela, que é a seguinte: eu vou admitir que o x 1, né, na interface, ou na verdade aqui em todo o domínio, é igual a unidade. Então eu passei ele para cá e eu vou admitir que ele é 1 aqui, né, tá? Então a fração molar do vapor d'água na interface aqui, ó, esse y1i, né? Nota aqui que eu faço um zoom na interface, eu coloco, né, uma distânciazinha, mas isso aqui é só a título de gráfico, né? A interface em si ela é composta por algumas camadas moleculares, né? Mas é só para facilitar a visualização. Então a gente tem aqui ó, o y1i vai ser igual a PS de 1 em função da temperatura, né? A pressão de saturação do vapor d'água em função da temperatura dividido pelo P, uma vez que o xi, né, é igual ao x1i é igual a 1, tá? E admitindo a pressão atmosférica, né, 101,3 kPa, eu posso, em função da temperatura, né, avaliar quem é a pressão de saturação, né, em kilopascal e, consequentemente, quem é a relação entre o PS1 e a pressão total, né, que é a constante de equilíbrio. Tá? Então, para uma temperatura muito baixa, né, o meu PS1 em kilopascal é bem baixinho, consequentemente a constante de equilíbrio é bem pequenininha, 0,0086. À medida que a gente vai aumentando a temperatura, o valor da pressão de saturação, que é um valor tabelado, isso aqui a gente pega lá da tabela de água, certo? Ele vai aumentando, né? E o valor da constante vai aumentando também. Ora, mas se a constante ela é a relação entre fração molar no vapor, né, no caso aqui na interface, e fração molar no líquido, se ela é um valor diferente de 1, isso demonstra que existe uma descontinuidade, né, uma descontinuidade na fração molar, na interface entre dois meios, ou seja, no equilíbrio, né, na interface, existe uma descontinuidade das frações molares, mesmo que, né, a gente tenha uma igualdade do potencial químico, que é a variável termodinâmica responsável pelo equilíbrio de fases. Né? Então isso demonstra que a fração molar ou a concentração, qualquer tipo de concentração, não é o verdadeiro potencial termodinâmico para o equilíbrio de fases. Né? A gente só escreve em função dela, porque ela vai ser uma variável importante quando a gente for calcular a difusão de massa, né? Mas a presença dessa descontinuidade nas frações demonstra que ela não é o potencial termodinâmico para o equilíbrio de fases, ao contrário da temperatura. A temperatura não tem descontinuidade, ela é o verdadeiro potencial termodinâmico para o equilíbrio térmico, certo? Tá? Então isso é uma coisa que a gente vai aprender, né, e aprender a conviver e a utilizar a partir de agora, tá bom? Então nós vamos ter essa descontinuidade das frações mássicas molares, das concentrações mássicas e densidades mássicas, né, densidades concentrações mássicas, concentrações molares, né, do ρI e do CI na interface também, tá bom? Além dos X e dos Y. Isso é uma consequência do fato, de novo, de que as frações não são o verdadeiro potencial termodinâmico, mas é a partir dessa relação que nós calculamos o equilíbrio de fases em sistemas líquido-vapor, tá bom?